Vamos começar sobre feminismo, né? Uhum. Qual que é a ideia que se tem hoje de feminismo? Por que é uma divisão tão grande entre as mulheres que algumas até falam, não sou feminista, porque elas se associam à ideia de um feminismo mais Polarizado, combativo, talvez. polarizado e tudo mais. Se você puder até dar um contexto histórico, né, do feminismo, como ele surgiu e como está hoje. Ok, tá, vamos devagarzinho então. O feminismo, ele surgiu com o iluminismo, tá? Que eram movimentos liberais iluministas, e também está associado com a libertação dos negros nas colônias. Geralmente eram religiosos, inclusive abolicionistas, que se reuniam e defendiam a conquista da libertação dos negros escravizados, tanto quanto a conquista dos direitos civis das mulheres. Muita gente entende ou conclui que o feminismo ele é necessário, intrinsecamente, originalmente, revolucionário de esquerda, né? Mas, na verdade, grandes expoentes do liberalismo, como, por exemplo, John Stuart Mill, escreveu sobre a sujeição das mulheres. Ele é um liberal conhecido. E inúmeros outros liberais também, como a Mary Wollstonecraft, o Marquês de Condorcet. Existem inúmeros nomes liberais muito antigos da primeira onda que defendiam o sufrágio universal e o reconhecimento civil das mulheres na sociedade, que eram liberais. Aí depois vieram as outras ondas, como por exemplo da Simone de Beauvoir, que é da segunda, e depois teve a terceira onda e assim Por que o nome sucessivamente. dela é tão citado? Então, a Simone de Beauvoir, eu penso que ela foi impactante em parte por conta da revolução sexual que estava surgindo naquele período. E ela nem se dizia feminista, na verdade. Por incrível que pareça, ela não se dizia feminista. E ela escreveu realmente obras bem contundentes que, inclusive, criticavam o comportamento das mulheres, não somente dos homens. E por causa disso, ela também foi acusada de ser misógina. É mesmo, na Pois época? por incrível que pareça. Olha, ela foi cancelada na época. Ela então. foi cancelada na época, sim. Várias vezes. Inclusive, até hoje, ela continua Sério? sendo cancelada. Sim. Mas você tem críticas em relação a ela, né? Eu já vi você falando sobre ela. Em Então, relação ao quê? Eu gosto muito mesmo do material, da teoria da Simone de Beauvoir, porque ela tem uma percepção muito rigorosa e tem um raciocínio, eu diria que até mesmo brutal sobre a condição das mulheres, tá? Em que ela não tem pena de colocar o dedo na ferida e reconhecer por que determinados comportamentos existem, por que algumas mulheres agem de determinada maneira infantil ou dependente dos homens e como isso pode prejudicar ambos, homens e mulheres. Ela diz no livro do Segundo Sexo, segundo volume, que homens e mulheres se tornam carcereiros um do outro nesse tipo de dinâmica patriarcal. Por quê? Porque quando uma mulher ela é criada para ser dependente de um homem, em que ela espera que tudo que aconteça seja responsabilidade dele, leva com que ela se torne mimada, viciada e condicionada a se tornar exigente. Ela vira uma megera dentro do lar. Tá. E esse homem se torna meio que escravo dela, mas ao mesmo tempo um deus. Então ela é dependente dele, mas ao mesmo tempo ela exige. Então ela diz, a jovem tudo quer porque nada depende dela. Exato. Então quando você fica esperando as coisas, é muito mais fácil você colocar as tuas necessidades na mesa e dizer, eu quero, eu exijo, agora, do meu jeito. Isso é muito comum. Mas ela tava falando lá naquela época? Sim, Pô, sim. mas tem muito a ver com os dias de hoje, né? Pois é, isso é bem comum. Na verdade, a gente percebe esse tipo de comportamento condicionante, não somente nas mulheres. A gente vê nos jovens, nos adolescentes. Dos adolescentes. Dos playboys, eu quero, pessoas ricas. eu preciso. É normal, sim. Por que eu não tenho? Sempre colocando a culpa no outro. Exato, e eu exato. exijo isso e... Parece que é uma exigência sem nenhum tipo de pré-condição, né? Você não precisa fazer nada. E assim, isso é meio que um movimento natural, condicionante, porque é que nem a história do dinheiro. Quando tu realmente não luta pra conquistar aquele dinheiro, tu pensa que chegar até lá é fácil. Mas, na verdade, existe uma jornada longuíssima, um percurso de fracassos, de conquistas, de avanço, mas de retrocesso também. É tudo muito difícil, é estressante. Quem olha de fora acha que tu chegou ali e já tá tudo conquistado, tudo prontinho, bonitinho, pronto pra você, mas na verdade não é assim. Então a Simone, ela tinha essa percepção realmente brutal de que quando uma mulher ela não é criada para ser independente e se emancipar sozinha, inclusive financeiramente, intelectualmente, emocionalmente, ela vai se tornar mimada e infantilizada. E escravizar o homem. Exatamente, escravizar E o qual homem que é o contrário? da mesma forma que o homem acaba se tornando um chefe, um patrão
da mulher, em que ele pode determinar onde ela vai e onde ela não vai. Ele tá dando a grana. Exatamente, porque ele está sendo, de fato, o responsável por ela, tanto quanto em relação a toda a família. E isso também, querendo ou não, acaba condicionando um comportamento, como eu poderia dizer, despótico intrafamiliar. Porque Total. ele já tem muito poder e exercer esse poder de modo abusivo também é muito fácil. Então a gente percebe que não é exatamente, apenas, exclusivamente, dependente de uma moral, um caráter pessoal, mas também de dinâmicas de incentivos que levam a determinados comportamentos. E existem meios racionais de mitigar e dissuadir esses comportamentos. Como, por exemplo, que a mulher busque a sua independência. Que a mulher trabalhe, que ela seja responsável pelo lar. Portanto, vai fazer com que ela seja menos exigente, mais companheira, compreensiva, tanto quanto vai fazer com que o homem a respeite e admire mais. Tanto que a Meryl Wollstonecraft... E ela coloca limites também, né? Exato. A Meryl Wollstonecraft, ela é maravilhosa nesse aspecto também, porque ela entende que, primeiro, independentemente da mulher ela ser estudada ou não, ser emancipada ou não, ela sempre vai ter um nível de influência sobre os homens, tá? Ela sempre vai conseguir influenciá-lo de alguma maneira. Só que, se uma mulher ela não foi educada para a razão, se ela não foi suficientemente bem instruída, que tipo de influência ela vai ser para ele? Se ela não foi educada para a virtude de modo lógico e argumentativo, e não somente pelos costumes e pelos hábitos, como que ela vai ser um bom exemplo para os próprios filhos? Como que ela vai educar bem esses filhos? E, além de tudo, ela tinha uma percepção muito interessante sobre o casamento, porque algumas pessoas entendem que a Meryl Wollstonecraft era simplesmente uma puritana. Eu discordo disso, em que, na verdade, ela enxerga que o casamento ele é uma instituição sagrada e que muitas vezes o adultério e a infidelidade acontecem por quê? Porque a mulher não é companheira do homem. Então ela entende que ambos devem ser bem educados, instruídos e estimulados para conseguirem se conectar intelectualmente e emocionalmente de modo igualitário. Porque ela também diz que os dias vão tornando a relação cada vez mais apática. A mulher vai se tornar cada vez mais sem graça. O homem vai enjoar dela. A paixão vai terminar. E aí o que sobra dessa relação? Absolutamente mais nada. A conexão se dilui completamente. E aí o que acontece? O adultério. Então ela tem essa percepção de que as relações elas têm que ser estimuladas ao máximo possível para que elas sejam igualitárias, possibilitando essa conexão mais profunda e intelectual que vai manter o relacionamento ao longo do tempo. Uma relação saudável, duradoura, que se mantém principalmente por causa da amizade. Tem muito a ver, tem muito a ver. Mas o lance do homem escravizar a mulher em que sentido? No sentido de que, como eu falei antes, ele determina absolutamente tudo que nesse ela vai sentido. fazer. Sim, ele é meio que dono da mulher. Tá. Inclusive, o conceito do que é o patriarcado. Não é uma família que possui um homem, é um homem que possui uma família. Entendi. Então, tudo que existe em torno dele... Ele é o CEO da família. Ele é basicamente dono. Ele é o proprietário de tudo aquilo que gira em torno dele. A esposa, os filhos, a amante, a propriedade, os animais, etc. Tudo está abaixo dele. Entendi. E fazendo uma relação, então, depois da Simone, o movimento feminista, o que veio depois? Ok. Vieram outras feministas, principalmente as de gênero, e que começaram a questionar o que é ser mulher, por exemplo, né? Muita gente disse que isso era culpa da Simone de Beauvoir, que ela dizia que não se nascia mulher, etc. Tornava-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se. Isso geralmente é disseminado, propagado de modo muito superficial, é um jargão, e isso me deixa muito irritada, porque eu já li. Queria dizer, o que ela queria dizer, porque estão tomando como outra coisa, né? Exato, eles estão pegando um conceito dos anos 60... e trazendo para a interpretação de gênero que nós temos atualmente e contemporâneo. São coisas diferentes, tá? Primeiro, o que ela estava querendo dizer? Que se as mulheres são criadas para serem dependentes, infantilizadas, é isso que elas vão ser. É isso. Porque na obra dela, logo no início, na introdução, se não me engano, do primeiro volume, ela diz que existe uma natureza intrínseca no homem e na mulher, comportamentos típicos. No meio do livro também, ela diz que o homem, da forma como ele iria lidar com o próprio corpo, lidar com o próprio filho e consigo mesmo, também eram modos diferentes da forma como a mulher faria. Então ela reconhece essa natureza intrínseca de cada um, mas existe também uma possível flexibilidade condicionante a partir da cultura, e dificilmente uma pessoa vai negar isso. Agora, como é que as pessoas entendem isso? De que ela está sendo completamente construtivista.
ok? De que não existe uma personalidade intrínseca, ou pelo menos uma tipicidade de gênero, universal, atemporal nesse sentido. E eu discordo. E geralmente quem fala isso é quem teve contato superficial através de jargões. E geralmente eu digo que toda ideologia, toda obra, quando ela nasce, ela tá muito robusta. Cheio de argumentos interessantes, com posicionamentos muito bem conectados, etc. Ao longo do tempo aquilo vai se diluindo e vai ficando cada vez mais ralo. E o que sobra? Jargão. Sobra superficialidade. Sobra frases prontas de efeito que vão sendo disseminadas nas redes sociais. E aí tu vai ver feminista de TikTok que acha que é feminista porque aprendeu... Mansplaining, interrupting. Teoria em TikTok ou Instagram ou coisas assim. Mas, na verdade, a teoria é bem mais robusta. Ela é muito mais interessante, teórica e até mesmo intelectualmente bem mais honesta do que a gente vê por aí. Entendi. E então, hoje em dia, voltamos àquela pergunta inicial, né? Que tem esse embate dentro do próprio feminismo, entre as mulheres, e agora também essa discussão das trans e tal. Como que a gente está hoje? Ok. Primeiro, eu sempre tento cuidar os meus vieses de raciocínio, como, por exemplo, o viés de disponibilidade. Quando a gente vê um determinado fenômeno acontecer, principalmente se ele é próximo a nós ou se acontece com a gente tende a enviesar e distorcer o quão fácil e comum e representativo ele é na sociedade. Tá? Por exemplo, vou comprar um carro, eu começo a ver esse carro na rua pra caramba e acho que só tem esse carro. É um exemplo, mas também tem um outro que é o seguinte. Eu fui traído. Pronto. Já bastou. Tu vai achar todo homem todo homem é chifrado, que a probabilidade de uma pessoa ser traída é altíssima. Exatamente. Tanto quanto acontecer com ele. Ou se não, ser assaltado. Uma pessoa que é assaltada, ela vai ter uma percepção enviesada e distorcida de que a sociedade ou a cidade é muito mais violenta do que ela realmente é. Com certeza. Então, isso é um aspecto relevante. Quando você faz parte da estatística, né? Isso. Quando a gente tá analisando o movimento feminista, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, de parcimônia, pra se perguntar, será que isso realmente é a maioria representativa ou é um fruto de um viés meu, tá? Porém, eu percebo que existe muita reclamação e diagnósticos, inclusive teóricos, acerca da movimentação dos coletivos feministas, de como eles agem de fato, modus operandi deles. E a minha percepção acerca disso acabou me gerando muita frustração, irritação e me motivou a criar meu canal no YouTube. Em que literalmente o primeiro vídeo que eu fiz pro Facebook foi pra reclamar do movimento feminista, há uns bons anos atrás, em que eu simplesmente não aguentava mais. Tanta polarização, tanta desonestidade intelectual, tanta demagogia e estridência. Isso aquela coisa de todo homem é um explodindo na minha estuprador cabeça. em potencial. E tantos outros posicionamentos que me irritavam. E não exatamente apenas os argumentos, mas uma espécie de blindagem política, ideológica, que impedia que essas mulheres realmente fossem confrontadas diretamente. E como eu falei antes, por isso que eu gosto muito da Caroline Sardá, porque embora a gente tenha vertentes distintas, eu percebo que ela não se protege. Entendi. Ela não se blinda. Ah, eu tenho razão porque eu sou mulher. Ela escuta, ela debate, ela contra-argumenta, ela se expõe, ela se arrisca. E na minha percepção, essa é uma mulher feminista de verdade. Entendi. Por mais que ela discorde de mim, ela realmente é feminista, porque tu percebe que ela tem um posicionamento de determinação, de enfrentamento, de combate, inclusive através da razão. Porque tu vê que ela realmente argumenta, ela acredita naquilo que ela tá fazendo. Então não é simplesmente dizer assim, ai, eu sou mulher, eu tenho razão, ai, o gatilho, ai, estou me sentindo mal, ai, porque não sei o quê. Não, eu até fico curiosa em como é que o movimento feminista caiu nisso, de passar de mulheres combativas, faca na bota, fortes, para um monte de mulher desmunhecada, que tem gatilho com absolutamente tudo, princesinhas da Disney, mas que feministas são essas? Parece que é o contrário, né, do que se tava... Outra coisa que eu comentei recentemente no Twitter, pra mim, feminista não tem medo de homem. Tu não tem que ter medo de homem. Tu enfrenta os homens, tu conversa, tu debate com eles e analisa e discute de modo igualitário. Isso. Exceto em casos extremos como violência, alguma ameaça física, não precisa ter medo de homem. Por quê? Ele vai te morder? O que vai acontecer? Sabe? Porque ela já tá se colocando num plano inferior. Exatamente. Às vezes eu percebo que existe uma superestima dos homens. Porque eles são super-heróis, eles são tão melhores assim do que você. Enfrente os homens, encare eles de frente, argumente, sabe? E vá se preparando e se fortalecendo ao longo do tempo. Porque esse é um outro problema também
dessa blindagem política é que tu fica sendo sempre alimentado com papinha, que eu chamo de masturbação mental também. Ai, sim, linda, maravilhosa, tu tá certa. E aí tu vai lá, só consome aquilo que concorda contigo. Aí, de repente, tu tá desse tamanho, mas fraco. Tu só se alimentou, tu só teve uma alimentação calórica que, de fato, não te fortaleceu, não nutriu você de fato. O que vai te nutrir? Questionamento. Contra-argumento. Confrontação. E isso vai fazer com que talvez tu reformule os teus posicionamentos, vai fazer com que tu fortaleça os teus posicionamentos, inclusive, como por exemplo, às vezes uma pessoa ela vem com contra-argumento e eu fico meio que sem resposta, assim. Tu leva alguns dias pensando, nossa, mas aí tu tem uma outra resposta melhor, ou simplesmente tu muda de ideia. Sabe? É isso que vai sofisticando o discurso. O discurso e o teu posicionamento, em que vai fazer com que a gente avance progressivamente, através da discussão, saudável, obviamente, dando tempo para a pessoa pensar também, porque essa é uma coisa que às vezes eu comento no canal. Cara, se em algum momento acontecer de eu debater com alguém, for entrevistada e a pessoa me fazer uma pergunta e eu não saber responder, paciência, eu vou dizer não sei. Claro, você não vai responder por responder. Exato, ai, eu tenho que vencer, sabe? Não preciso vencer nada, meu Deus, tem que ser tudo uma disputa, uma briga, um ranger de dentes, calma. Isso é